Livro de Salmos, pedido de ajuda, Salmo 120. Canção de peregrinos. Quando estive aflito, pedi a ajuda de Deus, o Senhor, e ele me respondeu. Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Meseque ou entre a gente de Quedar. Há muito tempo eu estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falam a favor da guerra, de guerra. Deus, o nosso protetor, Salmo 121. Canção de peregrinos. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Elogio a Jerusalém, Salmo 122. Canção de peregrinos, de Davi. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam, que haja paz na cidade protegida por muralhas, que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Pedido de misericórdia, Salmo 123. Canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Deus, o Salvador do seu povo. Salmo 124. Canção de peregrinos de Davi. Que teria acontecido se o Senhor Deus não tivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. Pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. A segurança do povo de Deus, Salmo 125. Canção de peregrinos. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão sempre em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus, e se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal.
Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem os teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Oração pedindo prosperidade. Salmo 126, Canção de Peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor faz com que, ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando e cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Um lar abençoado por Deus, Salmo 127, Canção de Peregrinos de Salomão. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muita dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Recompensa pela obediência, Salmo 128, Canção de Peregrinos. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como a parreira, que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o processo de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Perseguidos, mas não derrotados. Salmo 129, Canção de Peregrinos. Povo de Israel, conte com os seus inimigos. Conte como os seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da história. O povo responde: desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. E que os que passam não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Oração pedindo a ajuda de Deus, Salmo 130. Canção de Peregrinos. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu estivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu guardo ansioso a tua ajuda de Deus o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que
Os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponham a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Humildade e confiança em Deus. Salmo 131. Canção de peregrinos de Davi. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponham sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Promessas de Deus a Davi, Salmo 132. Canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os teus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti, ó Senhor, o poderoso de Jacó. Eu não vou para casa, nem vou descansar. Não vou me deitar nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Em Belém ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, e nós a encontramos nos campos de Jearim. Então dissemos: vamos à casa de Deus, o Senhor. Vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o teu templo com a Arca da Aliança que representa o teu poder, e fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo. Que os teus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa aos teus servos Davi, portanto não rejeites o rei que escolheste. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de você forem fiéis à minha aliança e aos mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o monte Sião e ele quis que a sua casa fosse ali e disse: aqui viverei para sempre. É aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém. Darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizerem. E o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. União e paz. Salmo 133, canção de peregrinos de Davi. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho no monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Louvor a Deus, Salmo 134, canção de peregrinos. Venham e louvem a Deus o Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Que de Jerusalém o Senhor Deus, que fez o céu e a terra, abençoe vocês. Hino de louvor. Salmo 135. Aleluia! Louvem a Deus o Senhor, vocês que são seus servos, vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus. Louvem o Senhor porque ele é bom. Cantem louvores a ele porque é bondoso. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. Eu sei que o Senhor é grande,
O nosso Deus está acima de todos os deuses. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Dos fins da terra, ele traz as nuvens, prepara os relâmpagos para as tempestades e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem no Egito matou todos os primeiros filhos, tanto dos egípcios como dos seus animais. Ali fez milagres e coisas maravilhosas para castigar o rei e todos os seus servidores. O Senhor Deus destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Ele matou Seom, o rei dos amorreus, Og, o rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. E a terra desses reis ele deu a Israel, o seu povo, para ser propriedade deles. Ó Senhor, todos sempre saberão que Tu és Deus. Todas as gerações futuras lembrarão de Ti. O Senhor defenderá o povo de Israel. Ele terá compaixão dos seus servos. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. E não podem respirar. Que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e também os que confiam neles. Louve o Senhor Deus, povo de Israel, sacerdotes de Deus, louvem o Senhor. Levitas, louvem o Senhor. Todos os que o temem, louvem o Senhor. Louve o Senhor em Sião, em Jerusalém, onde ele mora. Aleluia. Terminamos por hoje.